Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. É muito bom termos mais um momento de reflexão na palavra de Deus, nesse culto dominical. Que bom que você está aqui com a gente, que bom que você pôde se conectar conosco. Infelizmente retornamos aos modos apenas presenciais e hoje não estamos com o culto com pessoas, mas estamos no mesmo espírito, na mesma visão, no mesmo coração, mantendo o foco na glória de Deus, mantendo o foco na missão do Senhor e buscando esse crescimento espiritual juntos, segundo o caráter de Jesus Cristo. E esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, essa é a nossa proposta, crescermos juntos como igreja.
E hoje, nesse domingo, eu quero refletir com os irmãos sobre o seguinte tema: vencendo tentações. E continuaremos esta reflexão com base na biografia de José, esse grande homem de Deus que tem muito a nos ensinar a partir da sua vida, da sua postura, das suas falas e da sua compreensão pessoal sobre Deus. A tentação, escreve Charles Swindoll, faz parte inevitável do nosso mundo decaído. Não podemos fugir dela. E essa é uma realidade que precisamos encarar de frente. A tentação não é algo que possa ser evitado. Você sempre enfrentará tentações na sua vida. Dietrich Bonhoeffer tem um tratado sobre tentação. Bonhoeffer foi um pastor que viveu na Alemanha nazista e que não se vendeu aos valores de opressão naquela sua época. E Bonhoeffer escreve sobre discipulado, e escreve também sobre a tentação, e diz que a tentação é quando a alegria em Deus está prestes a extinguir-se em nós e buscamos toda a nossa alegria na criatura. Em outras palavras, a tentação é quando eu deixo de me alegrar em Deus e passo a fazer da minha satisfação e da minha alegria os elementos criados ou a mim mesmo. Satanás não nos enche neste ponto de ódio contra Deus, mas nos faz esquecer dele. Olha que interessante a estratégia de Satanás, segundo Dietrich Bonhoeffer. Não é fazer com que a gente se esqueça ou que a gente fique contra Deus, né? Mas é fazer com que a gente não perceba a sua presença. A gente viva inertes ou viva sem a percepção de que Deus está conosco. Aquele que cai em tentação não é aquele que odeia a Deus, mas é aquele que não faz de Deus alguém sempre presente na sua vida em todo o tempo. Poderíamos afirmar que dentro das Escrituras e de forma geral, nós encontramos pelo menos 3 tipos diferentes de tentações, e essas tentações, elas podem acontecer com qualquer um de nós, nenhum de nós está livre delas. Quais são os 3 tipos de tentações mais comuns? Nós temos o primeiro tipo, que é a tentação material. Tentação material é o puro desejo por coisas, é o desejo de ter, é o desejo de comprar alguma coisa que nós não precisamos, é aquele fogo ardente de um desejo por algum objeto ou algum bem material, sabe, aquele desejo por um tênis, aquele desejo por um carro, aquele desejo pelo videogame, aquele desejo pela roupa, pelo sapato, aquela coisa pela bolsa, pelo material, pelo equipamento, aquilo que você quer e os seus olhos ficam dominados por aquilo. Quem é que nunca sentiu isso, né? Um desejo de ter alguma coisa e você fica pensando naquilo 24 horas. O outro tipo de tentação é a tentação pessoal. A tentação pessoal é aqueles desejos que inflamam o nosso ego. É o desejo por fama, por reconhecimento, por ter autoridade sobre outros, por ter influência e por ter poder. A tentação pessoal, ela é mais comum de ser vista hoje em dia porque todos querem se tornar influenciadores, né? Todos querem ser influencers. Aí você pergunta para a pessoa: qual que é a sua profissão? Eu sou influencer. Eu sou influenciador digital ou influenciadora digital. Tentação pessoal, o desejo de ser influente, o desejo de ser importante, o desejo de influenciar pessoas. Isso inclusive é a nova profissão da atualidade. E é uma tentação bem comum de ser cedida. Não há nada errado em você ter influência sobre outros. Aliás, é bíblico que possamos influenciar outras pessoas. O grande problema aqui é quando esse desejo de influência, ele é legitimado por um senso de mérito e merecimento. Então a ideia é o seguinte: eu mereço ser copiado, ou eu mereço, ser um influencer, ou eu preciso ser imitado pelos outros. Essa ideia de que você tem algum mérito vai contra Deus, mas a ideia de você influenciar pessoas para glorificarem a Deus é bíblica. A tentação pessoal também se torna perigosa quando a pessoa começa a atribuir a isso um valor muito maior do que o que ele realmente tem. A pessoa considera que ser um influencer
O ser um influente ou ter autoridade é tudo que ela quer ter. Ter poder é tudo. Tem pessoas que já têm tudo, mas se enveredam pela política ou por outras coisas porque elas querem agora o poder. E quando o poder ou a influência começa a ganhar um significado maior do que o servir, do que levar pessoas para Deus, aí isso se torna uma destruição na vida da pessoa. É o que a tentação pessoal gera em nossos corações. E nós temos um terceiro tipo de tentação, que é comum, que é a tentação sensual ou sexual, que é literalmente o desejo pelo corpo de outra pessoa, desfrutar daquilo que legal ou moralmente não nos pertence. Bonhoeffer escreve sobre esse tipo de tentação sensual, que quando nós cedemos esse tipo de tentação, os poderes da discriminação e da decisão esclarecidas são retiradas de nós. Ou seja, quando você cede a esse tipo de tentação sensual, você perde completamente o controle sobre si mesmo, o controle sobre os seus próprios pensamentos e sobre a sua razão. Então, eu tenho algumas perguntas para refletirmos nesse momento inicial. O que fazer para sermos vitoriosos contra as tentações? Como fazer para vencer? Como é que podemos nos livrar das tentações? Ou se é possível nos livrar das tentações? É possível nos tornarmos imunes às tentações? Ou seja, pessoas que não vão se importar e vão vencer, né? vão passar aí de largo pelas tentações. Será que isso é possível? Eu quero trabalhar a resposta dessas perguntas na história da vida de José, relatada lá em Gênesis capítulo 39, a partir do verso 2. Então, Gênesis 39, verso 2, nós lemos assim: o Senhor estava com José, e por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa e do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e ele dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa, de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. E tudo corria bem na casa, e as plantações e os animais prosperavam. Assim Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: o meu senhor me confiou todos os bens de sua casa, e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como eu poderia cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Essa foi a resposta de José. José recusou ceder àquela tentação, porque aparentemente estava tudo favorável para José. Eles estavam sozinhos, era a mulher do chefe, ele era jovem, ele não era comprometido, não era solteiro, tudo poderia dar certo, ele poderia simplesmente satisfazer um desejo da carne naquele momento, mas ele opta por dizer não. E qual foi o grande segredo de José? O que fez José dizer não? E o grande segredo de José está descrito aqui nas entrelinhas do texto que nós lemos. Porque talvez a expressão chave desse pequeno trecho que nós lemos seja a seguinte: o Senhor estava com José. Ou seja, sabermos que Deus está conosco e assim evitarmos uma exposição desnecessária é tudo o que precisamos diante das inevitáveis e persistentes tentações da vida. José sabia que Deus estava com ele e Deus estava com José, e este era o segredo de José contra as tentações. Temos a consciência da presença de Deus e não nos expormos desnecessariamente a essas potencialidades das tentações que estão ao nosso redor.
O grande segredo de José e de ele ser tão bem sucedido na sua trajetória no Egito é deixado claro aqui no texto de Gênesis: o Senhor era com ele. Deus era o segredo de sucesso de José. Se a gente para ver sobre a perspectiva de José nessa situação, as coisas tinham melhorado muito. Ele tinha saído de escravo, de alguém que tinha sido vendido como escravo, para alguém que agora era o administrador de uma grande casa e de muitos funcionários, que contava com a confiança de um dos militares mais importantes do Egito, que era Potifar. F.B. Meyer, um teólogo, ele escreve que podemos esperar tentação nos dias de prosperidade e conforto, em vez daqueles de privação e labor. A ideia é que as tentações piores, elas não vêm nos momentos de dificuldade. As principais tentações, as mais desastrosas, vêm nos momentos de paz, de conforto, de tranquilidade. E esse era o momento em que José estava desfrutando. Ele estava no momento de tranquilidade. Ele estava no momento em que as coisas estavam dando certo, estava tudo dando certo para ele, e aí que a tentação vem de mais forte. Meyer escreve que a tentação não vem quando o jovem está subindo arduamente a escada íngreme da fama, mas quando entra pelos portais dourados. Não é quando os homens franzem a testa, mas é quando sorriem doce e lisonjeiramente. Ou seja, você está vulnerável à tentação quando as pessoas te aprovam. Quando você recebe a aprovação das pessoas, quando as pessoas gostam de você, quando as pessoas te elogiam, quando as pessoas falam como você é bom, como você faz coisas boas, como você tem talento, poxa, como você é uma pessoa admirável. É aí que a tentação mora, porque quando está todo mundo te criticando, você está esperto, você está atento. Opa, preciso melhorar, preciso fazer, preciso consertar. Mas quando as coisas começam a ficar boas, é quando nós nos tornamos mais vulneráveis, porque deixamos de estar abertos e espertos para tudo. A adversidade é às vezes dura com determinado indivíduo, mas para o homem que consegue suportar a prosperidade, há centenas que conseguem suportar a adversidade, escreveu Thomas Carlyle. A ideia é que enfrentar a adversidade é comum para muitos, mas enfrentar a prosperidade, justamente por ser incomum, se torna muito mais desafiador. É muito mais difícil passar pela prosperidade sem pecar do que passar pela adversidade. Quanto mais sucesso, maior a vulnerabilidade. E era essa situação em que José estava. Um momento de alta vulnerabilidade. Jovem, bonito, com recursos, com autoridade, com sucesso. E como é que José venceu a tentação nessa hora? Então eu quero trabalhar com os irmãos algumas verdades bíblicas que vão nos ajudar a entender a natureza da tentação e como nós podemos lidar e vencê-la também a partir da vida de José. Em primeiro lugar, precisamos compreender uma seguinte verdade: a tentação, quando resistida, não desaparece para sempre. Olha que importante isso. Quando você resiste à tentação, você não vai vencer ela para sempre, no sentido de que você nunca mais vai encontrá-la. Não. Se você conseguir resistir à tentação uma vez, pode ter certeza de que essa tentação poderá voltar outras vezes. Existe uma ilusão de que se você vence a tentação uma hora, ela vai desaparecer. Isso não é verdade. Isso não ocorre. Talvez a tentação não volte da mesma maneira, mas ela vai voltar. Talvez de uma maneira diferente. Talvez de uma forma ainda mais ameaçadora, ainda mais poderosa. Mas aí você esteja pensando assim consigo mesmo: mas pastor, a palavra de Deus diz que se eu resistir ao diabo, ele vai fugir de mim. Sim. Tiago capítulo 4, verso 7. Resistir ao diabo, submetam-se perante a mão de Deus, e o diabo fugirá de vós. Sim, se você resiste ao diabo, ele foge. Mas se você resiste à tentação, ela não desaparece. Ela vai voltar. Por quê? Porque a tentação é diferente do diabo. A tentação não é fruto de Satanás, a tentação é fruto de você mesmo. As tentações
Não são culpa de Satanás, as tentações são culpa da nossa própria carnalidade. O diabo pode te fugir, se você resistir ao diabo, mas a tentação continuará, na sua carne, no seu corpo. Qual que é a função de Satanás nessa hora? Ele potencializa o mau desejo que você já tem. Satanás, ele aumenta aquele desejo mau que já está dentro de você, mas a origem da tentação está em você mesmo. É isso que Tiago escreve, Tiago capítulo 1, verso 14 e 15, a tentação, Tiago 1, 14 e 15, estou lendo na NVT, a tentação vem dos nossos próprios desejos, a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam, e esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Veja só o que aconteceu com José, após ele ter vencido a tentação. Gênesis capítulo 39, versos 7 e 8, diz assim: e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. E José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Agora veja o verso 10. José tinha recusado, tinha vencido a tentação. O que aconteceu? Pronto, agora ele se livrou totalmente da tentação. A mulher desistiu dele, certo? Errado. No verso 10 nós lemos que a mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele recusava a deitar-se com ela. José venceu num dia, no dia seguinte ele tinha que vencer de novo, porque a tentação não desapareceu. Vemos a insistência da mulher de Potifar. E se eu acredito cegamente ou inocentemente de que se eu vencer um dia a tentação, eu venci para sempre, você vai cair, porque nós precisamos ter a consciência que a tentação vai continuar na nossa carne, no nosso fruto. E desde o momento em que José se recusou na primeira vez, aquela mulher, a mulher de Potifar, colocou o dormir, o deitar-se com José, o ter uma relação sexual com José como o grande prêmio dela. Ela falou assim: eu vou fazer isso, nem que seja a última coisa que eu vou fazer, porque para ela, José se tornou ainda mais desejável. Como eu disse, a lascívia e o desejo nos tornam completamente cegos. Eu perco a noção, eu perco a clareza de pensamento, eu perco a capacidade de raciocinar. É por isso que loucuras são feitas em escândalos sexuais. A gente pensa assim: como é que esse homem conseguiu fazer esse negócio? Como é que esse cara conseguiu trair a esposa, destruir a família desse jeito? Como é que ele faz isso? Porque ele perdeu a noção, ele ficou dominado por aquele desejo. A nossa sociedade atual vive hoje diversas compulsões, diversos domínios de obsessão. Quando eu sou dominado por algum tipo de obsessão, isso vai me gerar um comportamento compulsivo. Esse comportamento compulsivo tira de mim a minha capacidade de pensar. Já são conhecidos hoje pelo menos 6 tipos de compulsões diferentes em nossa sociedade. Talvez você se identifique com uma delas, ou talvez você conheça alguém que passe por alguma dessas compulsões. A compulsão por compras talvez seja uma das mais comuns. Hoje, quase 6% da população mundial sofre com compulsões por compras. O que é a compulsão por compra? Comprar aquilo que você não precisa, comprar excessivamente. Vê um produto, a pessoa compra porque ela satisfaz uma angústia emocional comprando. Tendo dinheiro ou não, aí ela faz dívida, compra no cartão, compra financiado, compra de várias formas, porque ela precisa comprar, porque ela só se satisfaz comprando algo novo. Ela se satisfaz quando chega algo novo na casa dela que ela comprou pela internet, agora que as lojas estão fechadas. Tem também a compulsão por acúmulo, acumulação. Hoarders em inglês, acumuladores. Pessoas que vão acumulando coisas e não conseguem se desvencilhar, não conseguem doar, mesmo que aquilo não tenha mais utilidade. Já quebrou, mas ela mantém. Quebrou o eletrodoméstico, ao invés de doar, ao invés de consertar, ela compra um novo, mas ela mantém aquele antigo lá, porque ela está apegada ao objeto.
E ela não percebe que ela é uma acumuladora. Ela tem compulsão por acúmulo. Porque para ela se desvencilhar, doar algum objeto é como dar parte de si mesma, ela se sente mal. Compulsão alimentar, a pessoa sempre vai lançar suas angústias na comida. Ela sempre come para se sentir bem, come para se sentir feliz, come para extravasar, e ela gera uma compulsão por alimento. Resultado é, ela estraga a sua saúde. Compulsão por jogos, como isso é comum também hoje em dia, ainda mais no ambiente de jogos eletrônicos, né? É comum você conhecer jovens ou pessoas até mais velhas que estão compulsivas por jogos. Elas perdem a vida social por causa do jogo, perdem dinheiro por causa do jogo, colocam dinheiro lá no jogo, fica jogando o dia inteiro, perde vida social por causa do jogo, porque essas compulsões dominam a racionalidade do indivíduo. Uma outra compulsão que parece estranha, mas é muito comum: tricotilomania. Sabe o que é a tricotilomania? A compulsão por arrancar cabelos. Tem gente que é compulsiva por ficar arrancando fio de cabelo. Fica arrancando fio de cabelo por causa do estresse, por causa do nervosismo. Fica obsessiva, se ela não arranca o fio de cabelo, ela fica irritada. Essas compulsões tendem a deixar escoriações e irritações na pele. E também a compulsão sexual, compulsão por sexo. Pessoa que não consegue ficar sem o prazer sexual, fica dominada por aquele sentimento, só pensa nisso, ela não consegue trabalhar, ela não consegue produzir. Há muitas compulsões em nossa sociedade atual, que são frutos do estresse da nossa sociedade, da carnalidade que existe em cada um de nós, e das exposições que nós temos a todo tempo. Essas exposições, certamente ocasionadas por Satanás e fomentadas por Satanás também, em nosso mundo, em nossa sociedade. Ser controlado por essas exposições, ou seja, você se permitir dialogar, alimentar tudo isso, é o que vai gerar a falta do controle. Agora, antes que você se desespere, é preciso afirmar que todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós, em nossa sociedade atual, queremos aliviar o estresse, queremos de alguma forma compensar as nossas lutas, angústias, e estamos tendenciosos e propensos a comportamentos compulsivos e obsessivos. Por isso o segredo, a primeira parte do segredo para vencer as tentações, e no caso aqui as tentações que podem gerar compulsões, é estarmos conscientes de que você sempre tem que lutar, mesmo que você consiga vencer uma vez. Nós precisamos reconhecer as nossas vulnerabilidades e agir de acordo com elas, nos precavendo, nos protegendo. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e 10: a minha graça te basta, porque o meu poder opera melhor na fraqueza. Aí Paulo diz assim: então, eu fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio, porque quando sou fraco, é que sou forte. O que Paulo quis dizer com isso? Olha, quando eu reconheço as minhas fraquezas, quando eu reconheço as minhas debilidades, quando eu reconheço as minhas vulnerabilidades, é aí que eu começo a ser forte, porque a consciência das minhas fraquezas me faz estar atento para as lutas ao meu redor e para as exposições desnecessárias ao meu redor. Reconhecer que eu tenho certas predisposições, reconhecer que eu tenho certos comportamentos, reconhecer que eu tenho uma tendência a ser dominado por alguma compulsão ou obsessão, é o caminho para evitar a potencialização, a exposição desnecessária àquilo que pode alimentar o meu mau desejo, aos gatilhos mentais e emocionais que vão despertar esses maus desejos em mim. A ideia é que o apelo exterior, junto com o meu mau desejo interior, são como os dois ímãs que se atraem. Você tem então as coisas, a sociedade, o estresse, Satanás atuando no mundo como um grande imã aqui fora, mas dentro de você tem uma outra parte do imã, que são os próprios maus desejos, as suas próprias vulnerabilidades. E se você se aproxima dessas exposições, inevitavelmente as coisas vão se colar e você vai cair na tentação. Então qual que é o segredo? É entendermos que você tem os maus desejos
e que as exposições estão por aí. Então o segredo não é você evitar e vencer e não ter maus desejos, porque você não vai se libertar. O segredo é você evitar a exposição desnecessária a esses fatores externos que alimentam os seus maus desejos. O desejo interior e a isca exterior. Você não pode escapar da isca. Você está no mundo real, a isca está aí. Imagina que tem vários anzóis e você é um peixinho. E você, como peixe, você gosta da isca, mas atrás da isca tem um anzol, e tem vários anzóis pendurados com uma isca. Você gosta da isca, você tem prazer na isca. O pecado não está em ver a isca, o pecado está em abocanhar aquela isca, está na mordida. Seja cego para as iscas, mete o louco, finja que você não está vendo, né? Finja que não é com você, finja que ninguém está te cedendo ou ninguém está te oferecendo nada. Lutero teria dito: você não pode impedir que os passarinhos sobrevoem a sua cabeça, mas você pode impedi-los de fazerem ninhos. O que isso significa? Você não vai impedir os maus desejos de existirem, e você não vai impedir que as iscas existam ao seu redor. Você não vai conseguir impedir que as tentações venham. Agora você pode impedir que essas tentações morem na sua cabeça. E como é que você impede isso? Desvia o pensamento, desvia o olhar, desvia o coração, não alimenta. Em outras palavras, quando um não quer, dois não brigam. Já ouviram isso? Quando um não quer, dois não brigam. Para vencer a tentação, você tem que saber que a tentação só acontece no pecado quando há os dois fatores envolvidos: o seu desejo e a tentação exterior. Quando um não quer, os dois não brigam. Se você vencer isso, você não vai ser obrigado a cair. Agora lembre-se que a tentação sempre vai acontecer. Segundo lugar, segunda verdade, precisamos compreender que fugir é a melhor demonstração de coragem. Quer ser corajoso? Quer ser machão? Quer ser homem de verdade? Fuja. Eu poderia dizer que ser forte, ser corajoso, enfrentar de frente, ir lá e lutar contra, é o que te faz corajoso, não é? Segundo a palavra de Deus, a verdadeira força, no caso de vencer as tentações, é a atitude de fugir para longe delas. Olha o que José fez, Gênesis capítulo 39, verso 11 e 12. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer o seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu. Estavam sozinhos os dois na casa. Se aproximou, agarrou e falou assim: venha, deite-se comigo. Eu imagino que a mulher de Potifar não era uma feia, uma feiosa, né? Era uma mulher egípcia, era rica, então tinha todos os procedimentos estéticos da época. Já ouviram aquela expressão: não tem gente feia, tem gente pobre, né? Porque quem é rico sempre dá um jeito de ficar menos feio. Eu imagino que a mulher de Potifar não era feia, e ela chegou perto de José, preparou lá tudo, estava todo mundo sozinho, e os dois só juntos, falou assim: deita comigo agora. E o que acontece com José? José se desvencilhou e fugiu de casa, saiu correndo, mas o manto ficou na mão da mulher. É interessante que a palavra de Deus não nos fala e não nos recomenda discutir com a tentação. Em nenhum lugar você vai ver o seguinte: olha, quando a tentação vier, racionalize, dialogue, converse com ela. Não. A melhor forma de vencer a tentação quando ela vier é fuja para longe, porque se você começar a conversar com a tentação, se você começar a racionalizar, se você começar a pensar, você já caiu. Você não vai conseguir vencer. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22. Fuja da aparência do mal. Ou em outras palavras, mantenham-se afastados de toda forma de mal. Diante das compras por impulso, né? Eu me lembrei de um seriado de TV, Todo Mundo Odeia o Chris.
Sabe quando tem aquelas promoções, Black Friday, Semana do Consumidor, e você quer um produto, você fala assim, poxa, agora está na promoção, agora está com 40% de desconto, agora vale a pena comprar, mas você talvez não precise comprar, não é uma coisa indispensável para você. E a gente sempre está buscando os melhores descontos para legitimar a nossa atitude. A gente quer legitimar no nosso cérebro que aquilo que é desnecessário é necessário. Aí eu me lembrei da frase do pai do Chris, né, o Julius Rock. Ele dizia assim, se eu não comprar nada, o desconto é ainda maior. Ah, tem desconto? Você pode legitimar no seu cérebro que vale a pena, que é legítimo, que é correto, mas olha, o maior desconto é sempre não comprar. Porque a maior vantagem contra a tentação é nunca dialogar com ela, é nunca racionalizar, é nunca criar um jeitinho, nunca mostrar para o seu cérebro que o que você está fazendo é certo. Não, fuja logo de vez. Fred Souto escreve, um reverendo presbiteriano, que devemos lidar com a tentação do mesmo jeito que lidamos com uma cobra venenosa, sabendo quem ela é e o perigo que representa para nós. Quando você vê uma cobra, o que você faz? Cascavel, balançando o chacalho. Você vai tentar conversar com a cobra lá? Assim, ô cobrinha, chega aí, vamos bater um papo. Olha, não me pica não, hein, sua cobra. É isso que você faz? Não, você vê a cobra, você faz o quê? Você sai correndo. Porque não tem brincadeira com a cobra venenosa. Você quer ficar vivo. Então você foge. A verdade é, não há forma de negociação com a tentação. A melhor forma é correr para longe. Terceira verdade, e eu quero encerrar com ela, que vencer a tentação não é garantia, olha só, vencer a tentação não é garantia de que tudo dará certo na sua vida. Isso pode ser decepcionante, né? Que a gente pensa assim, poxa, me esforcei, lutei, venci, agora as portas vão se abrir. Não, nem sempre. A ilusão de que se você venceu a tentação, as coisas vão começar a dar certo, é uma ilusão que pode te levar a cair de forma ainda mais terrível, porque você fica esperando que as coisas mudem, e não muda, aí você se decepciona, e a decepção é tão grande que você fala assim, tá vendo, eu lutei tanto para ser certinho, agora eu vou fazer tudo errado mesmo, já que não muda nada. Já que eu fiz tudo certo, nada mudou, então eu vou fazer tudo errado. Então você precisa estar consciente de que vencer a tentação não é sinônimo de que tudo vai dar certo, imediatamente pelo menos. Essa é a ideia, né, de mérito que nós temos. Olha, se você lutar, você vai conseguir e tal, vai dar certo, vença, disciplina, foco, força, fé. Os coaches de sucesso dos nossos dias atuais, como tem coach de sucesso, olha, se você lutar, se você fizer, se você for atrás, as coisas vão dar certo, tal, disciplina, mas nem sempre dá certo, nem sempre a vida é assim. Um dos livros que me ajudou a entender esse conceito, William McRaven, almirante aposentado, ex-comandante dos SEALs. Os SEALs é a tropa de elite americana, da marinha americana, os caras mais treinados do mundo. Ele tem um livrinho, você lê em uma noite só, arrume sua cama. Ele diz o seguinte, uma coisa importantíssima, olha, se você quer mudar o mundo, pare de se sentir um injustiçado, porque a vida não é justa, e nem sempre as coisas vão dar certo, e nem sempre o seu esforço vai ser recompensado. E a única forma de você realmente ser um vencedor e fazer a diferença é parar de a todo tempo se sentir um injustiçado. Poxa, eu fiz tudo certo e as coisas dão errado. Larga a mão de ser vítima. A síndrome do herói também nos leva a sermos vítimas. Você faz tudo certo, poxa, eu sou herói, sou disciplinado, sou correto. Quando as coisas dão errado, mesmo você fazendo certo de herói, você vira vítima. A ideia é a seguinte,
Deixe de ser um injustiçado, porque às vezes não importa o quanto você tente, não importa que você esteja entre os melhores, não importa quanta disciplina você tem, ainda assim, muitas vezes você vai terminar muito mal. Não se queixe, não culpe nada ou ninguém por seus problemas. Porque quando José venceu a tentação, sabe o que aconteceu com ele? Gênesis 39, versos 16 e 20. José venceu firmemente todos os dias. Não alimentou, não comeu a isca, não mordeu, estava firme, estava forte. O que aconteceu com ele? Tudo deu certo. Certo? Errado. A mulher guardou o manto. Quando o marido chegou em casa, Potifar inventou a história de que José tinha assediado ela, tinha tentado se aproveitar dela. Ela gritou e ele saiu correndo, e ela disse que ela ficou com o manto dele porque ele deixou o manto dele na mão dela. E diz o texto bíblico que ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Então, José fez tudo certo e como resultado foi preso. Foi injustiçado. Mas o que fez deste homem permanecer firme? Certamente não foi uma atitude de lamúria, né? Certamente não foi uma atitude de vítima, de vitimismo. Poxa Deus, faço tudo certo, e aqui que o Senhor me trata, é assim que o Senhor faz comigo. Veio sua tentação, não pequei contra o Senhor, e eu estou na prisão. Atitude de vítima. José não teve isso. Possivelmente, Potifar não acreditou na história da mulher. Eu acho que Potifar sabia quem era a mulher dele. Até porque, com a autoridade que Potifar tinha, e sendo um militar, e dentro das legislações egípcias, se ele acreditasse que José realmente tinha dado em cima da sua mulher, ele teria matado José, naquela hora. Ele tinha autoridade para isso, ele poderia matar quem ele quisesse. José era um escravo, ele era militar, ele era egípcio. A pena era a pena de morte por esse tipo de coisa. Mas não, ele resolve prender José. Por quê? Porque certamente Potifar não acreditou na versão da mulher, mas ele precisava defender a sua honra. Então ele tinha que fazer alguma coisa. O que torna tudo ainda mais difícil de compreender e de aceitar. Porque se Potifar sabia a verdade, ele ainda assim fez o que era errado, ainda assim agiu com injustiça. Saber disso torna as coisas ainda mais complicadas e deixa o nosso sentimento de que o mundo é injusto ainda mais forte. Você já teve essa sensação? Poxa, como o mundo é injusto. Você já reclamou disso alguma vez? Poxa, eu faço tudo certo, por que os justos se dão mal? Salmo de Asaf, né? Salmo 73. Por que os justos sofrem e os ímpios e os injustos prosperam? Por quê? Eu já ouvi essa pergunta tantas vezes no gabinete. Mas Deus, meus irmãos, Deus não pensa como nós. Deus não age como nós. Deus não é ansioso como nós. E Deus não é ignorante como nós. Ele sabe todas as coisas. Eu imagino que naqueles anos de prisão, quando José foi lançado à prisão, eu creio que José, no seu íntimo, ouviu a voz de Deus falando assim: José, eu não terminei a minha obra em você. José, fica firme. José, eu estou te preparando para algo maior. José, eu estou desenvolvendo o teu caráter. José, eu estou com você, José. Aleluia, isso é tudo que nós precisamos ouvir muitas vezes. Talvez isso é tudo que você precisa ouvir. A obra de Deus ainda não foi terminada na sua vida. Pode parecer que o mundo é injusto, pode parecer que está tudo dando errado, mas Deus ainda não acabou a obra dele. Aleluia. E a gente pode ter certeza de que Deus falava algo parecido com isso para José, porque nós lemos em Gênesis 39, verso 21, mais uma vez a afirmação: mas o Senhor estava com José na prisão, e tratou com toda a bondade, fez José conquistar a simpatia do carcereiro. E no verso 23, o Senhor estava com ele, e lhe dava sucesso.
em tudo que Ele fazia. Meus irmãos, tudo o que nós precisamos, nas horas de angústia, é ouvir a voz de Deus dizendo: eu estou contigo. Aleluia. Eu estou com você. Tudo o que você precisa, nos momentos em que você passar pela tentação, em que você vencer e as coisas derem errado, é saber que Deus está com você. É saber que Deus não te abandonou, e isso nos basta. Isso nos é suficiente. Isso era tudo o que José sabia, e era tudo o que José precisava saber. Então talvez a sua mente esteja pensando assim: poxa, se é tão difícil vencer a tentação, se eu preciso estar esperto todos os dias, se eu preciso saber que ela vai voltar, e se não há vantagem nenhuma quando eu venço a tentação, para que eu vou lutar tanto? Se aparentemente as coisas também dão errado quando eu faço o que é certo, por que eu vou lutar então? Para que eu vou me esforçar? Qual é a vantagem disso? Sabe por quê? Sabe por que você vai lutar para fazer o que é certo quando as coisas nem sempre dão certo? Porque você não faz o que é certo para ter vantagem, você vai fazer o que é certo para a glória de Deus. Você não vai fazer o que é justo para ser beneficiado, porque isso é agir como qualquer ímpio. Você vai fazer o que é justo porque isso demonstra o caráter de Deus. Você faz o que é certo para a glória do Senhor, e não porque você vai ter alguma vantagem disso ou não. Porque fazer o que é certo para ter vantagem, até os mais encapetados fazem, até os mais ímpios fazem. Mas fazer o que é certo, porque isso glorifica a Deus, só um filho de Deus faz. Não devemos fazer algo porque vai ser vantajoso, mas porque glorificará o Senhor. Gênesis capítulo 6, aliás, Gálatas capítulo 6, verso 8 e 9. Eu quero deixar essa mensagem com vocês agora. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Amém? Viva para agradar o Espírito Santo. É difícil, pastor, não está dando certo, a tentação é grande. Não alimente a carne, porque você vai colher morte. Viva para alimentar o Espírito, viva para agradar o Espírito. Pastor, mas não está dando certo, as coisas não mudam. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Você crê nisso? Talvez a recompensa não seja imediata, mas será eterna. E a recompensa é eterna. É termos a alegria de glorificar a Deus na eternidade. Lembremos que todos os heróis da fé de Hebreus 11, nenhum deles alcançou o objetivo pelo qual viviam, mas todos eles viveram a eternidade. Porque viver pela fé não tem nada a ver com alcançar os seus objetivos. Viver pela fé é continuar crendo, mesmo quando as coisas não acontecem. E no fim, na eternidade, nós teremos a glória eterna de honrar e agradar o nosso Senhor. Lembremos então de 3 verdades bíblicas sobre a tentação, para que sejamos vitoriosos. Primeiro, a tentação, quando resistida, não desaparece para sempre. O que isso significa? Esteja consciente disso. Esteja consciente das suas vulnerabilidades. Veja as iscas ao redor, mas não morda a isca. Não alimente os seus desejos internos. Não dialogue, não negocie com a tentação. Segundo, fugir é a melhor demonstração de coragem. E terceiro, vencer a tentação não lhe garante vantagens imediatas. Não devemos fazer apenas porque será vantajoso, mas porque isso glorificará a Deus. Amém? Finalizo com uma frase
do ex-secretário-geral das Nações Unidas, Dag Hammarskjöld. Ele disse: você não pode brincar com o animal que existe em seu íntimo sem tornar-se também um animal. Brincar com a crueldade sem perder a sua sensibilidade mental. Aquele que deseja manter em ordem o seu jardim não prepara um canteiro para as ervas daninhas. Se você quer se manter em ordem até o dia do Senhor chegar, arranque e não alimente as suas ervas daninhas.
nos abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Há muitos nesta hora que talvez estejam enfrentando tentações terríveis. Estão lutando com seus próprios valores internos. Estão diante de opressão ou de situações desvantajosas. Pai, eu clamo ao Senhor, tem misericórdia. Esteja com os Teus filhos nesta hora. Aqueles que Te amam, aqueles que querem Te honrar, aqueles que não querem pecar contra o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nesta hora, mesmo que seja como no momento de prisão, que o Senhor os visite e dê a eles a certeza de que o Senhor está com eles. Pai, em nome de Jesus, a Tua graça nos basta, e o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, Deus, nós Te pedimos, que nos momentos de tentação, vulnerabilidade e luta, saibamos que não há maior prazer do que estar com o Senhor e saber que o Senhor está conosco. E que isso nos guie e nos direcione até a eternidade, para glorificarmos o Teu nome nos céus e aqui na terra. Oramos, ó Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Diga aí amém na sua casa. Amém? Você crê nisso? Amém. Que Deus nos abençoe. Lembrando que nossa assembleia, por causa da suspensão do culto presencial, foi postergada, foi adiada, e todos os membros da igreja receberão uma nova convocação para a Assembleia Geral da nossa igreja. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Um grande abraço.